Olá! Hoje iremos falar sobre a influenza aviária. Ela é uma doença de notificação obrigatória que acomete em aves. Bom, o agente etiológico da influenza aviária é um vírus de RNA envelopado e possui glicoproteínas em sua superfície. As heemoglobinas e as neuraminidase, pertencentes à família dos ortovirídeas do gênero Influenza A, que é encontrado em diversas espécies de aves. Também é encontrado em humanos, suínos, cavalos e ocasionalmente em outros mamíferos. A gripe aviária é uma doença ocasionada pelo vírus da influenza do tipo A, cujas cepas e subtipos são classificados de baixa, média e alta patogenidade, de acordo com a capacidade de provocar doenças leves, médias e graves nas aves. Todas as aves são consideradas suscetíveis à infecção, embora algumas sejam mais resistentes que outras. A doença provoca vários sintomas, os quais variam de forma leve até uma doença altamente contagiosa e extremamente fatal, que pode resultar em grandes epidemias. Esta é conhecida como a gripe aviária de alta patogenidade e se caracteriza por início súbito, sintomas graves e morte rápida, com taxa de mortalidade próxima a 100%. Existem vários subtipos do vírus da influenza tipo A, que infectam as aves, mas todos os surtos são causados pelos subtipos H5 e H7. A influenza aviária é uma das maiores preocupações mundiais na atualidade. As variantes virais de alta patogenicidade causam diversos prejuízos relacionados à mortalidade nos plantéis avícolas comerciais. A variante H5N1 pode infectar seres humanos com curso severo de infecção. A influenza aviária de alta patogenicidade nunca foi diagnosticada no território brasileiro. O MAPA e o setor avícola estão empenhados em evitar o ingresso do vírus no país. Para tanto, foi elaborado um que prevê ações para a proteção dos plantéis avícolas brasileiros. O MAPA elaborou ainda o no qual estão relacionados as medidas padrão que o serviço oficial e os criadores deverão adotar na eventual ocorrência da doença no país. A precaução com a sanidade aviária é consequência da importância da avicultura na economia brasileira. Patogênese. A gripe causada pelo vírus influenza é uma doença muito contagiosa, de aparecimento inesperado, habitualmente durante o inverno e de propagação muito rápida. Em comparação com outras infecções respiratórias, tais como a constipação comum, a infecção pelo vírus influenza é muito mais grave. O vírus se reproduz no epitélio nasal ou da faringe e se espalha nas membranas mucosas do sistema respiratório, podendo se disseminar por todo o organismo do animal e causar forma sistêmica da doença. O tempo de incubação depende da dose infectante via disposição, espécie afetada e capacidade de detecção de sinais, podendo variar algumas horas até 14 dias. Sinais clínicos. Os sinais e lesões podem ser bastante variáveis, dependendo da espécie susceptível, da cepa e patogenicidade do vírus, do estado imunitário das aves, da presença de infecções secundárias e das condições ambientais. A influenza aviária de alta patogenicidade tem a taxa de mortalidade alta e súbita, sem manifestação de sinais clínicos, ou doença severa, com depressão intensa e sinais respiratórios e neurológicos, cianose e focos necróticos na crista e na barbela, além de queda na postura e produção de ovos deformados, com casca fina ou sem pigmentação. No exame post-mortem, pode-se verificar edemas, congestões, hemorragias e necrose em vários órgãos internos e pele. A influenza aviária de média patogenicidade tem os sinais respiratórios discretos, aerosacolites, diarreia, mortalidade baixa, ovos com malformação, peritonite por ruptura de ovário, inflamação renal com presença de uratos e queda de postura. Já a influenza aviária de baixa patogenicidade, a grande maioria do vírus são mantidos de forma assintomática em aves silvestres. Nas aves domésticas, os sinais podem estar ausentes ou ser brandos, incluindo sinais respiratórios, como espirros, tosse, corrimento nasal e ocular.
a diarreia, a letargia, edema de face, além de queda de produção e consumo de água e alimento. No exame pós-mortem, pode-se verificar rinite, sinusite, congestão na traqueia, hemorragia em trato reprodutivo, de poedeiras, aerosaculite e peritonite. Sobre o hospedeiro, as aves migratórias e silvestres, a exposição direta e aves silvestres infectadas é o principal fator de transmissão. Estas aves atuam como hospedeiro natural e reservatórios do vírus, desempenhando um papel importante na evolução, manutenção e disseminação desse vírus. O vírus da influenza tipo A apresenta uma alta capacidade de mutação e, consequentemente, adaptação de novos hospedeiros. A adaptação dos vírus da influenza aviária ao homem já foi responsável por uma alta taxa de letalidade, e a possibilidade de transmissão desse vírus entre os seres humanos podem representar um alto risco para a população mundial. Transmissão. Temos o contato direto entre as aves, que são as secreções nasais, oculares e fezes de aves infectadas. O contato indireto pode ser com água, alimentos, fômites, trânsito de pessoas, equipamentos, materiais, veículos, vestuários, produtos, insetos, roedores e outras pragas, cama, esterco e carcaças contaminadas. Os reservatórios são as aves silvestres e principalmente as aquáticas. Lembrando que essa doença é de notificação obrigatória e uma zoonose de grande interesse para a saúde pública, transmitida principalmente por contato direto com as aves infectadas. A maioria das cepas de baixa patogenicidade causa manifestações brandas em humanos. Vamos falar sobre o tratamento? Primeiramente, existe tratamento para a influenza aviária? A resposta é bem simples e direta. Não existe tratamento para as aves infectadas. Mas você sabia que existe a vacina contra essa doença? Existem vacinas contra a influenza, inativadas e recombinantes, mas no Brasil a vacinação é proibida. A vacinação das aves só é indicada em países onde a doença ocorre e, assim mesmo, em alguns desses países somente na região do foco. Mas por que o MAPA não autoriza essa vacinação? Pois bem, a vacinação de aves reduz o aparecimento de sinais clínicos de doença e mortalidade, mas não necessariamente interrompe ou previne o processo de disseminação do agente infeccioso. Dessa forma, o sistema de vigilância à doença poderia não estar alerta ao aparecimento dos primeiros sinais clínicos da doença e, assim, não desencadearia as ações para contenção primária. Além disso, restrições comerciais são impostas quando da utilização de vacinação, afetando a exportação de produtos da indústria avícola. Em momentos futuros, esta posição poderá ser revista. Entretanto, temos algumas medidas caso ocorra essa contaminação. Em caso de suspeita de foco de influenza aviária de alta patogenicidade, todas as aves, sem exceção, do estabelecimento em questão deverão ficar confinadas. Nenhuma ave deverá entrar ou sair da propriedade. Pessoas, animais, veículos, produtos avícolas, até ração animal ou qualquer agente que possa transmitir o vírus não poderão ser deslocados de e para a propriedade sem autorização do Serviço de Defesa Sanitária Animal. Medidas de biosseguridade, como desinfecção de vestimentas, veículos e equipamentos, nos pontos de entrada e ao redor dos galpões, deverão ser realizadas. Em caso de confirmação da presença da influenza aviária de alta patogenicidade, as medidas de sacrifício e destruição das aves deverão ser conduzidas imediatamente pelos agentes de defesa sanitária animal. Bom, no diagnóstico, tem um diagnóstico diferencial, que é sinais clínicos compatíveis que podem estar presentes em outras doenças, como doença de Newcastle, bronquite infecciosa,
doenças de Gúmbaro, intoxicações, hepatite viral dos patos, entre outras. E o diagnóstico laboratorial é o isolamento e identificação do vírus e subtipo de influenza aviária, detecção do antígeno ou do ácido ribonucleico específico de influenza aviária, determinação do índice de patogenicidade intravenoso, sequenciamento genético, que é a caracterização de múltiplos aminoácidos básicos do sítio de clivagem. Nos casos de surtos de influenza aviária de alta patogenicidade, o diagnóstico presuntivo inicia com um histórico de sinais clínicos e lesões de doença respiratória, e devem ser considerados um alerta para tomada imediata de medidas para o diagnóstico. E nos casos de surto da doença com vírus de baixa patogenicidade, muitos desses sinais estão ausentes ou presentes de forma mais branda. A mortalidade das aves pode ser muito baixa e, nestes casos, a influenza por cepas virais de baixa patogenicidade pode se confundir com muitas outras doenças de aves. Para a confirmação do diagnóstico de influenza, é necessário realizar o isolamento do vírus, assim como a caracterização do subtipo do vírus e a determinação do seu grau de patogenicidade. E essas foram nossas referências de artigos científicos que nos ajudaram a realizar esse trabalho. Docente: Marcela Santos Sena Martins. Discentes: Ana Luísa Pena, Eliade Lopes, Iris Silva, Jorge Nunes, Camille Silva e Luiz Felipe. Obrigado pela atenção.